Muito bem, irmãos. Não podemos fugir do tema. Hoje é Dia das Mães, né? E é muito justo e muito correto que nós lembremos de falar a respeito das mães, porque na Bíblia Sagrada nós temos a presença das mães de uma forma muito importante, o valor, a importância de uma mãe dentro de uma casa, né? Muitos nessa data do Dia das Mães, essa data foi criada no sentido de lembrar e homenagear as mães, né? Mas infelizmente muitos sofrem nessa data, principalmente aqueles que não têm a sua mãe presente consigo, né? Agora há pouco mesmo falei com a minha mãe lá em Cuiabá, e claro que é complicado a gente passar o Dia das Mães longe da mãe da gente, né? E para quem tem a sua mãe ausente de si por distância, porque ela está em outro lugar, você está aqui, isso não é fácil. E, na verdade, o que deveria ser comemoração e alegria, para muita gente se torna motivo até de tristeza, por não ter a sua mãe perto de si. E para outros ainda é mais complicado, porque algumas mães já partiram, já não estão mais aqui. Já estão com o Senhor na glória, né? E alguns filhos, então, lembram da sua mãe com essa situação. A sua mãe já foi, já partiu. E como é que fica o nosso coração, né? Quando a gente tem essa situação de não ter mais a nossa mãe presente, ela já partiu com o Senhor. Muitas pessoas sofrem muito por causa disso. Em vez do Dia das Mães ser um momento de celebração e de alegria, se torna um motivo até de luto, porque o luto, a perda da sua mãe vem à tona de novo e você sofre, não é? Infelizmente, isso faz parte da própria humanidade, né? E é uma realidade. Eu gostaria, antes de entrar na mensagem agora, então, fazer uma oração aqui, lembrando de nós, eu me incluo nessa oração, para orarmos e colocarmos nosso coração diante do Senhor. Porque não podemos deixar, não podemos aceitar que a tristeza, que a frustração, que um sentimento até de morte entre no nosso coração e fique no nosso coração hoje, que é o Dia das Mães. Não é? Se você tem a sua mãe e não está mais presente, partiu já, morreu, você precisa entregar isso na mão de Deus e saber que Deus usou a tua mãe para te abençoar, agradecer a Deus por ela, não deixar a tristeza invadir seu coração. Não é verdade? Aqueles que não têm a sua mãe perto de você aqui, ela está longe por algum motivo, como é o meu caso, a gente precisa também colocar isso diante do Senhor e deixar que Deus nos console, nos abençoe, né? Mesmo na ausência da nossa mãe, mas que você possa ser um bom filho, orar pela sua mãe, lembrar dela, falar com ela de vez em quando, enfim, fazer a sua parte de filho, honrando a sua mãe. Não é verdade? É dessa maneira que a gente vai conviver com essa situação, sem deixar que a tristeza fique no nosso coração. Então eu gostaria de orar. Vamos ficar em pé antes de nós começarmos na mensagem aqui. Vamos interceder agora. Você que não tem a sua mãe, por algum motivo, coloque seu coração diante do Senhor agora. Talvez você deva lembrar de sua mãe, enquanto ela foi sua mãe, ou enquanto ela estava perto de você. Lembrar das bênçãos que ela deu para você, a dedicação que ela fez pela tua vida. Agradecer a Deus, porque Deus te deu uma mãe honrada, uma mãe que cuidou de você, que foi a sua heroína, que te livrou, que te curou, que providenciou recursos para você, senão você teria talvez até morrido, né? A nossa mãe muitas vezes é assim, ela nos cuida na hora mais difícil da vida. Então, o que nós temos que fazer? Agradecer pela vida delas, mesmo as mães que já partiram, mesmo as mães que estão ausentes de nós. Coloque seu coração diante do Senhor. Ó Deus, nós levantamos a Ti essa oração agora. Reconhecemos, ó Pai, a contradição humana, que aquilo que deveria ser motivo de alegria, de festa, muitas vezes se torna motivo até de tristeza e de choro. Mas nós lançamos ao Senhor agora toda a nossa vida, toda a nossa existência.
nós reconhecemos a verdade, ó Deus, que o Senhor é que nos criou. Na verdade, o Senhor que nos deu fôlego de vida. E o Senhor tem nos dado pessoas preciosas que ficaram do nosso lado, nossas mães, essas mães que já partiram, essas mães que agora são lembradas aqui nesta noite, a sua memória, o seu exemplo de vida, a sua vida preciosa. Ah, Deus, nós queremos te agradecer pelas mães, todas as mães que já partiram, as mães que estão longe de seus filhos aqui hoje, que talvez ressintam a ausência delas, que agora, Senhor, sejam consolados, que agora sejam amparados por Ti, e que ninguém aqui, ó Pai, se deixe levar por espírito de tristeza, por espírito de frustração ou de derrota, porque a sua mãe talvez não esteja presente, mas que todos nós possamos, nesse mesmo espírito de louvor, de adoração, render graças ao Senhor, porque o Senhor sabe muito bem o que faz, o Senhor dá, o Senhor tira, o Senhor traz para perto e o Senhor também permite a distância, que possamos saber lidar com essas coisas, na presença do Senhor, confiando no Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Assentai-vos. Irmãos, homenagear as mães é biblicamente lícito. Nós falamos um pouco sobre isso hoje de manhã, mas eu quero trazer para os irmãos de novo o versículo de Provérbios 31, 30, que nos fala: a mulher que teme ao Senhor será elogiada, será louvada. Provérbios 31, 30. Esse versículo, entre muitos outros na Bíblia, mostra esta verdade, de que uma mãe, uma mulher dentro de sua casa, que faz o seu papel, que cumpre sua missão, com dedicação, com amor, com esperança, essa mulher será lembrada, a sua vida será reconhecida, o fato de ser uma mãe será elogiada, será louvada, é o que diz a palavra do Senhor. E não há nada de errado em honrarmos, em elogiarmos as pessoas da nossa vida que desempenham um papel importante para a nossa existência, para o nosso bem. Então, é muito justo sim que a mãe seja reconhecida, louvada, elogiada e honrada. É muito justo. Biblicamente não há nada que impeça que isso seja feito. Porém, devemos tomar cuidado, porque há uma tendência de um endeusamento, de uma idolatria para as mães. E na verdade esse é um perigo, né? Todas as vezes que nós elogiamos alguém, que nós louvamos alguém, que nós honramos alguém, ou que nós somos elogiados, que alguém agradece para nós sobre alguma coisa, há um grande risco de você bater no peito e achar: eu sou bom mesmo, eu sou legal mesmo, eu estou recebendo esse louvor ou essa exaltação e achando que realmente de mim mesmo estou sendo muito bom. Esse é um risco, é um perigo, porque você pode estar tomando o lugar de Deus, né? Porque eu pergunto, quem é bom por si mesmo? Quem é que faz alguma coisa de bom para outrem somente por seu mérito, por sua virtude própria? Creio, meus irmãos, que havemos de ser humildes e reconhecer. Se nós fazemos algo de bom para alguém, é porque Deus está nos cuidando, nos abençoando. Deus é a causa de todo bem, de todo amor, de toda graça, de toda misericórdia. Nós em nós mesmos não temos essa condição, por nós mesmos. Então, temos que ter cuidado. Muitos falam sobre a mãe. A mãe é como se fosse um anjo
que Deus colocou na minha vida, é o anjo da guarda. Né? Nós queremos elogiar as mães, queremos colocá-las num patamar elevado e dizemos, a minha mãe é um anjo, querendo como que exaltá-la. Cuidado com isso. Queremos colocar nossas mães como divinas, como deusas da nossa vida. Alguns dizem, a minha mãe é a minha estrela guia, a minha mãe é a rainha das rainhas da minha vida, a minha mãe é uma mulher santíssima. Né? Parece bonito falar isso, mas mães que estão aqui, não é pesado demais você ser chamada de santíssima? Cada um sabe das suas limitações, né? Cada um sabe dos seus pecados, cada um conhece as suas dificuldades. Ninguém, humanamente falando, pode ser chamado de santíssimo. Essa é uma dedicação que devemos somente a Deus. Cuidado, porque tendemos a pensar que as mães são a prova de falhas. As mães são aquele ser ideal, que nunca erra, que nunca peca, que nunca falha. Cuidado, porque isso não é verdade. Temos a tendência de pensar que as nossas mães são super seres humanos, super mulheres, que Deus colocou em nossas vidas. E isso não é verdade. A mãe, como qualquer pessoa, é um ser humano. Eles não têm poderes super. Não são seres super especiais, com poderes extraordinários. Uma mãe, ela é uma pessoa humana, que sente dor, sono, tristeza, frustração, que tem problemas na sua vida pessoal, na sua vida íntima. Uma mãe é uma pessoa. E tem filhos que tratam sua mãe como super-homem, super-mulher. Né? Parece que é de borracha. Né? Tem filho que olha para sua mãe como se fosse o homem borracha. Não sofre, não tem problema, resolve qualquer situação. Isso não é verdade. As mães muitas vezes se dedicam muito, se sacrificam demais pelos filhos e dão parecer que são super, mas elas têm carne e osso e adoecem. Muitas até morrem antes da hora, porque passaram dos limites em cuidar de seus filhos. A mãe, ser mãe, não é ser melhor do que outros. Não é a maior e melhor profissão do mundo. Humanamente falando, irmãos, se fôssemos colocar na ponta do lápis e fazer todas as contas, né, nós talvez não gostaríamos nem de ser pai nem de ser mãe. Porque é custoso, é caro demais. Não dá para avaliar quanto que custa ser uma mãe, ser um pai, cuidar de filhos. Mas, na verdade, nós não somos melhores. Uma mãe não é melhor do que qualquer ser humano. Alguns dizem que ser mãe é como que sofrer no paraíso. É uma maneira exagerada de falar. A mãe é um ser que padece no paraíso. Isso é mentira. Quando a mãe sofre, ela sofre de verdade, né? Não tem paraíso, não. Quando a mãe chora, chora de verdade. Não é fácil ser mãe, né? A mãe não chora achando que é um paraíso, o que é muito bom chorar. Chorar para a mãe dói. Chorar porque o seu filho lhe decepcionou, seu filho está fazendo alguma coisa errada. É triste, dói na alma, dói no coração, e muitas vezes a mãe sofre como se fosse até um inferno, de tanto sofrimento, por causa de um filho que está fazendo coisa errada na vida. Então, precisamos desmistificar essa ideia de que mãe é um ser mitológico, um ser místico, uma deusa, uma pessoa de superpoderes. Mãe não é nada disso. A mãe, como ser humano, é uma pessoa humana com todas as condições humanas que nós conhecemos.
E nesse sentido eu quero chamar a atenção das mães e todos nós aqui para 3 exemplos iniciais de mães na Bíblia. Eu diria assim, 3 exemplos de mulheres que não deveriam ter sido mães, mas foram. E nesses exemplos eu chamo a nossa atenção. Primeira delas é a Eva. Eva é a mãe da raça humana. É a mãe de todos. A partir de Eva, da semente de Eva, nasceram todos os filhos. É correto dizer isso? Né? Deus criou Eva, Deus criou a primeira mulher, e deu a essa mulher a condição de ser mãe. E antes do pecado, já foi dada a ordem para que ela fosse mãe. Não é verdade? E isso foi uma dádiva, foi uma bênção, tanto para a primeira mulher como para o primeiro homem, Adão. Né? Mas nós sabemos o que sucedeu com Eva. O que houve com ela? Ela pecou. Ela comeu o fruto que Deus tinha proibido de ser comido. Portanto, pecou. E pecando, cometeu desobediência contra Deus, né? E passou a sofrer consequências ruins do seu pecado. Eu diria assim, talvez por ter pecado, por ser uma mulher, uma mãe que pecou, essa mulher, Eva, talvez nunca deveria ter sido mãe. Talvez. Como que Deus permite que ela, pecadora, tendo contradito a vontade do Senhor, fosse uma mãe? E nós sabemos da luta de Eva, porque ela foi mãe num contexto difícil. Ela foi mãe de 2 filhos, aliás, de 3, mais 2 que eu quero salientar, que são Abel e Caim. Abel, que agradou a Deus, o seu culto, sua adoração, e Caim, que não agradou o Senhor, e que veio a matar o seu próprio irmão. A gente conhece a história na Bíblia. E talvez, mães que estão aqui, vocês podem já começar a pensar que dureza ser mãe. Ser mãe de filhos, um que tem uma condição, outro tem outra, um que agrada a Deus, outro que desagrada a Deus, e um filho que se torna homicida, que mata o seu próprio irmão. Imagina a dor dessa mãe. Eu creio que nenhuma mãe aqui sofreu essa situação, de que o seu filho matou o outro filho. Tem alguém? Não tem, que eu saiba, não tem. Se tiver, talvez nem queira falar, porque é uma história muito ruim de se ouvir. Não é verdade? Mas, irmãos, essa mulher chamada Eva, a mãe da humanidade, a mãe da raça humana, a primeira mãe que existiu, já sofreu toda a contradição da humanidade. Talvez ela nunca deveria ter sido mãe. Se fôssemos olhar para essa história, se a gente pudesse evitá-la, se pudéssemos dizer assim, alguém poderia ter feito algo para não acontecer essa história. Próprio Deus. Então, Eva não deveria ser mãe. Melhor não. Ter 2 filhos que um mata o outro. Que luta, que tristeza. O que fazer diante disso, meus irmãos? Como ser mãe num mundo em que nossos filhos podem se tornar gente boa, gente agradável, gente que teme a Deus, ou gente que se afasta do Senhor e faz coisa errada? Como ser mãe dessa forma? Porém, Deus determinou que Eva deveria ser mãe. Além de Abel e Caim, depois teve Sete, né? E a partir daí, ela foi a mãe de toda a humanidade. O que eu quero dizer para as mães aqui hoje, é que apesar de todas as contradições de ser mãe,
Essa é um comando, é um mandamento do Senhor para uma mulher que se casa e quer ter uma família. Ser mãe é algo cheio de contradições. Muitas vezes aquilo que você, mãe, quer para os seus filhos, que você desejaria, que você luta por eles, você ora por eles, muitas vezes isso não acontecerá do jeito que você está querendo. E daí? O que nós vamos fazer? Vamos pensando enquanto vamos continuando aqui com a mensagem. Outra mãe que eu destaco é a Sara. A Sara foi a esposa de Abraão. Essa mulher, ela não tinha condições humanas de ser uma mãe. Diz a Bíblia que ela era estéril. Ela casou-se com Abraão e ela viveu com Abraão toda a vida, todas as contradições de uma vida, com um homem que foi chamado por Deus. Um homem que recebeu de Deus uma promessa de ser o pai de grandes nações, de multidões. Porém, essa mulher era estéril. E ela entrou na contradição humana, mais uma vez. Mais uma mulher que entra na contradição. Não sendo estéril, não podendo gerar filhos, ela tem uma ideia de suscitar filhos ao seu marido Abraão. E então faz aquela história de chamar a sua serva, de oferecê-la a seu marido e dizer: agora meu marido terá filhos, através da minha serva. E isso aconteceu. Num primeiro momento, isso resolveu o problema, né? Agar teve o filho, Ismael, ele nasceu na família de Abraão. Abraão ficou muito feliz com o filho que nasceu a ele, por ideia e por vontade de Sara, né? E então ali aconteceu essa situação. Depois a gente sabe da história, com 90 anos, Sara veio a engravidar. Né? Com 90 anos de idade, ela veio engravidar e se tornar mãe de Isaac. Aí sim, o filho da promessa, o filho dado pelo Senhor. Mas ela, Sara, quis ser mãe de uma forma meio que atravessada. Meio que passando na frente de Deus. Querendo resolver o problema por si mesma. E aí sofreu tremendas contradições. Né? Uma delas é que teve que despedir, teve que mandar aquela serva embora com seu filho para o deserto, e isso criou um problema gravíssimo entre o povo de Deus. Né? Surgiram os ismaelitas, surgiu essa nação, os chamados árabes, né? Que estão lá até hoje e que estão também solicitando que eles são donos da terra prometida, a terra cujo pai Abraão prometeu e lhes deu. Então há uma guerra, uma briga, que não acaba nunca. Aquela guerra que acontece lá é justamente por isso. Né? Porque os mesmos filhos querendo direito à herança, a terra que foi dada a Abraão. Isaac e Ismael. Irmãos, a contradição humana. Muitas vezes, mães, nós achamos que somos Deus e queremos tomar as providências e queremos resolver as coisas. Queremos resolver do nosso jeito. Erramos, porque Deus tem a maneira dele, o tempo dele de fazer as coisas. E se nós atalharmos a vontade de Deus, nós sempre vamos ter problemas. Então as mães têm que ter cuidado com essa divinização que lhes é proposta. Outra mãe que eu destaco e que não deveria ser mãe é Maria, a mãe de Jesus. A mãe, por assim dizer. Maria não poderia ser mãe. Por quê? Por que ela não poderia ser mãe? Meninas aqui. Por que Maria não poderia ser mãe? Hã? Porque ela era pecadora?
Não. Maria não poderia ser mãe do Senhor porque ela era virgem. Ela não era casada. Ela não tinha um casamento, não tinha um relacionamento com um homem. Ela não podia ser mãe. Para ser mãe, uma mulher tem que casar e conviver conjugalmente com seu marido. A partir daí, nascem os filhos. Portanto, Maria, virgem, não casada, diz a Bíblia que ela era desposada com José, era noiva de José. E é interessante observar o seguinte, né? Maria, virgem como era, ela recebeu a visita do Senhor através de um anjo, e ela foi comunicada que ela ficaria grávida, mesmo sendo virgem. E que ela ficaria grávida do Senhor, do Filho de Deus, o Salvador. E a resposta dela foi: aqui está a tua serva, Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Veja bem, a palavra de Deus para Maria é algo que está acima da condição humana. Humanamente, uma mulher, para que ela engravide, tem que estar casada e estar convivendo maritalmente com seu marido. Porém, Deus fala com ela, falando de algo espiritual, de algo maior, mais do que humano. A Bíblia nos fala que Maria era uma moça virgem, nascida em Nazaré da Galileia, provavelmente descendente de uma família sacerdotal, desposada, noiva de um jovem chamado José, e era da linhagem de Davi. Ela cumpria os requisitos necessários, de acordo com a palavra de Deus, para ser a mãe do Senhor. Por ser uma mulher pura, por ser uma mulher conhecedora da palavra de Deus, por ser uma mulher que agradava o coração do Senhor. O casamento judaico, ele era efetuado, como nós também, nos nossos casamentos aqui no Brasil, era efetuado em duas etapas. Primeiramente, a fase do noivado, e, em segundo lugar, a fase do casamento propriamente dito. Né? Infelizmente, nem todo mundo tem observado isso aí nos tempos atuais. Né? Alguns têm precipitado, alguns têm se casado de uma maneira que não deveria ser. O noivado é necessário. Naquela época, o tempo de noivado era importante. Né? A menina, a mulher, a moça, ela ficava aguardando até que todas as questões fossem resolvidas. Né? Era preciso uma casa, era preciso recursos para a sustentação de uma casa, tudo era trabalhado dentro do noivado. Toda negociação do casamento era feita no noivado. Naquela época, o casamento era uma negociação entre famílias. Era uma união, não só entre duas pessoas, dois jovens, mas uma reunião entre duas famílias. Né? E então o noivado era um tempo muito importante. E o noivado ainda não era o momento em que o casal ficava junto. Eles ainda estavam separados, ainda não eram casados de fato. Porém, aí que é o ponto que diverge de nós, no nosso contexto. Uma noiva já tinha uma condição de não poder mais voltar atrás. Uma vez noiva, já estava ligada no laço de casamento. Não havia mais como voltar atrás na decisão tomada para o casamento. Era apenas uma questão de aguardo, de espera, para que todas as negociações do casamento fossem feitas. Mas já estava feito o trato, o contrato, o negócio, e estava apenas aguardando o tempo da aliança do casamento. Assim estava essa Maria, desposada, noiva. E no meio dessa situação é que acontece, irmãos, do anjo vir, ela engravidar. E aí, irmãos, surge uma situação muito difícil para Maria. Porque no contexto judaico, quando uma noiva, ela traía o seu noivo, antes de conhecê-lo maritalmente,
Se ela traísse seu noivo e engravidasse de outro homem, sabe o que acontecia com essa moça? Ela era levada a julgamento e apedrejada em praça pública por ter caído em adultério, traído seu noivo e traído o casamento. Maria estava nessa condição, engravidou e não era do seu noivo, aliás, ela nem era casada com ele ainda. O que a esperava? Ser apedrejada em praça pública. E quando a gente vê a história do casamento, lá, do nascimento do Senhor, o próprio José, quando ficou sabendo que a sua noiva estava grávida, o que ele fez? Quis se afastar. Intentou, projetou afastar-se dela e sem falar nada. Porque, na verdade, o noivado poderia ser desfeito pelo noivo. Na sociedade patriarcal, o homem poderia desistir da mulher. A mulher não podia desistir do casamento, mas o homem podia. E o homem podia desistir por várias razões. Por exemplo, se a mulher fosse encontrada fazendo comida ruim, e o homem achasse que a comida que ela faz é ruim, poderia dispensá-la. Se o homem, as mulheres usavam véu naquela época, se o homem descobrisse que a mulher que ele ia casar com ela era feia aos seus olhos, se ela fosse feia, ele podia dizer, não quero mais casar com ela. É assim que era. Agora imagina a mulher que cometesse adultério. Como que seria? O homem, claro, não apenas poderia dispensá-la do casamento, como levaria a julgamento, e essa mulher seria apedrejada em praça pública. Então a condição de Maria era uma condição muito complicada. Não é verdade? Olha que sofrimento de uma mãe. Não é? Grávida, tendo toda essa pressão sobre a cabeça dela. Mas ela intentou, ela decidiu agradar o Senhor e fazer a vontade do Senhor. José foi resolvido com o anjo, né, que disse a ele, ó, fica, aguarda, não é nada disso que você está pensando, então espera que você vai ver. Né? E Deus resolveu a situação ali com os anjos, com José, com Maria, e a situação se foi. Mas, irmãos, Maria é uma mulher que sofre por ser uma mãe emprestada. Uma mãe que, na verdade, é ilegítima. É uma mãe que não deveria ter sido mãe, mas que Deus quis que ela fosse mãe. Né? Ela correndo todos esses riscos, riscos de ser repudiada, risco de ser envergonhada, risco até de morte, ela mesmo assim foi a mãe que Deus quis que ela fosse para a vinda do Senhor Jesus. E eu gostaria de concluir essa palavra dizendo para as mães: mães, ser mãe é algo de Deus em sua vida. Ser mãe é algo que Deus faz na sua vida. Não é porque você é divina, maravilhosa, não é porque você é uma pessoa perfeita, não é porque você é santa, não é porque você é melhor do que outros, que Deus está te colocando na condição de mãe. Esse é um ato de Deus, porque Deus assim o quis, porque assim Deus deseja. E esse mesmo Deus que te dá a condição de ser mãe, Ele mesmo te sustentará e te suprirá em todas as suas batalhas e lutas como mãe. Porque é verdade, ser uma mãe é entrar numa guerra, numa luta pelo seu filho. É ser cuidadora dele. É salvá-lo, muitas vezes, de pessoas ruins. É cuidá-lo quando muitas vezes ele está na iminência até de morrer. Ser mãe é algo que não dá para ser somente pela vontade humana, pela humanidade. É algo de Deus. E se as mães forem mães
né, sustentadas na mão de Deus, vocês vão cada vez mais suprir as necessidades, resolver os problemas e ganhar seus filhos. Não tenho dúvida disso. Foi o caso de Eva, foi o caso de Sara, foi o caso de Maria. Mães que Deus quis que fossem mães. A gente pensando na Bíblia, nós vamos encontrar muitas outras mulheres estéreis, que não podiam ser mães, mas que Deus as quis mães. Portanto, ser mãe é algo que Deus faz. E isso deve nos levar a refletir, a dar glória ao Senhor por essa dádiva, por essa bênção de ser mãe. É algo que deve nos levar a crer e confiar que o Senhor suprirá e abençoará. Amém? Que vocês, mães, sejam cada vez mais usadas na mão de Deus. Nós temos aqui nessa noite uma entrega que deverá ser feita para as mães. Alguns dos nossos meninos e meninas trabalharam para entregar alguma homenagem, lembrança para as mães nessa noite. Eu vou pedir então agora que todos os meninos e meninas, crianças, filhos, que me ajudem. Vocês virão aqui na frente agora, todos. Os filhos, quem não é pai, quem não é mãe, tá? Pode vir aqui na frente. E nós vamos fazer essa entrega especial, né, para as nossas mães. Pode ficar aqui do meu lado, aqui. Tem mais? Meninos, meninas? Venham aqui. Nós vamos fazer esse momento de homenagem, de lembrar com alegria das mães. Ok? Filhos e filhas, quem não é mãe, vem aqui. Eu creio que a maioria está aqui bem representado. Temos várias lembrancinhas aqui, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar pelas nossas mães, né? E depois vamos entregar a lembrancinha para elas, dando um abraço, um beijo e reconhecendo o valor delas. Tá bem? Nós vamos fazer isso agora. As lembrancinhas estão sendo colocadas aqui na frente, né? Eu vou pedir agora então que todas as mães se coloquem de pé, para que você seja nesse momento reconhecida, elogiada. Todas as mamães, por favor. Tem uma mãe novinha, né? A Valquíria está lá cuidando da gravação de hoje. Aí o Natan vai fazer o papel, então, de fazer esse sacrifício e subir lá em cima, Natan. É? Por enquanto pode. Muito bem, tudo bem? Estão vendo suas mães? É claro, né? Já deu um abraço, um beijo nela hoje? É? Ela está contente com você? Menino obediente, menino bonito, toma banho, escova o dente. Muito bem. Então nós vamos agora orar, né? Pelas mães e vamos entregá-las na mão do Senhor. O Nicolas poderia fazer uma oração? Pode, Nicolas? Tá bom. Vou colocar o microfone aqui e você ora. Muito obrigado, Pai, por esse dia de hoje. Abençoa todas as mães que estão aqui. Abençoa todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Deus abençoe, Nicolas. Então, começando aqui pelo Nicolas, dos menorzinhos daqui, nós vamos agora ir lá entregar a lembrancinha para a mamãe. É para entregar e dar um beijo, um abraço e dizer assim: mãe, eu vou ser um filho melhor. Tá bom? Vamos lá, vamos lá.
Vamos lá, gente. Se tem alguma mãe que não recebeu ainda, então eu vou pedir aos filhos que voltem aqui, vão até lá, entrega para a mãe e dê um beijo nela. Um abraço. Reconheça o valor dessa mãe. O importante é que todas as mães recebam. Tem algumas mães ainda de pé que não receberam. Val, já recebeu aí? Ainda não? Já vai chegar. Natan está no caminho aí. Muito bem. Eu vou pedir permissão aos irmãos que eu vou pegar uma lembrancinha aqui que eu vou mandar para minha mãe, lá em Cuiabá. Vou mandar pelo correio. Tá bom? Aqui está escrito: Mãe, extensão do cuidado de Deus. Bonita mensagem, né? Belo quadrinho, você pode colar lá na parede, na geladeira, no espelho do quarto, em algum lugar lá para você lembrar da homenagem feita pelas nossas crianças, pelos filhos que estão aqui hoje, né? Vamos orar mais uma vez. Peço agora a todos que nós fiquemos em pé para nós orarmos e encerrarmos esse momento aqui. Muito bem. Todos vamos ficar em pé para nós fazermos essa última oração. Meninos, meninas, vamos ficar quietinhos agora, parar os movimentos. Nós vamos falar com Deus e encerrar o culto nessa noite. Ó Deus, mais uma vez te glorificamos, ó Pai, porque na tua imensa sabedoria o Senhor quis estabelecer a família, o Senhor criou o homem, o Senhor criou a mulher, o Senhor fez o casamento deles e o Senhor determinou que tivessem filhos e enchessem a terra. E ó Pai, nós sabemos que essa é uma obra das tuas mãos, não é uma obra dos homens, é uma criação do Senhor. Nós reconhecemos o valor, a importância da nossa família, a importância e o valor do nosso pai, mas hoje à noite, a importância e o valor da nossa mãe. Obrigado a Deus por essas vidas preciosas, essas vidas consagradas, essas vidas que têm se levantado em nossas vidas para serem nossas cuidadoras, para serem nossas abençoadoras, para serem as pessoas que nos assistam na nossa existência. Eu quero te agradecer pelas mães, porque elas, com certeza, essas mães honradas, essas mães cuidadosas, essas mães amorosas, agradam o coração de Deus. E há festa no céu por uma mãe, por uma mulher que aceita o desafio de engravidar, de ter um filho, de cuidar dessa criança. Há festa no céu, porque esse é o coração de Deus, é o coração do Senhor, um coração paterno, um coração de quem cuida do outro. Assim é o Senhor. E ó Pai, eu te peço agora pelas mães aqui. A missão delas é tão difícil, é tão contraditória às vezes. Ah, Deus, tu sabes das mães que estão aqui, que têm chorado pelos seus filhos, que têm, ó Pai, lutado por eles, que muitas vezes se sentem fracas para alcançá-los, para ajudá-los. Tu sabes, ó Deus, das mães que estão aqui nesta noite e que têm sofrido por causa de seus filhos. Que o Senhor venha recompensá-las, que o Senhor venha enxugar suas lágrimas, que o Senhor, ó Deus, venha ajudá-las a serem vitoriosas, para serem mães abençoadoras, mães cuidadoras. Não importa a condição de seu filho, que elas não desistam, que elas continuem, que elas, ó Deus, tenham agora suas forças, sua fé renovada
no Senhor para continuarem a obra de serem mães de acordo com o coração de Deus. Ó Deus amado, agora eu entrego nas suas mãos a nossa igreja. Eu entrego nas suas mãos, ó Pai, a nossa cidade de Arapongas. Colocamos o nosso estado do Paraná. E ó Deus, nesta oração final, quero entregar nas suas mãos o Brasil. Nessa semana, estamos para ir passar por um momento crítico em nossa nação. A deposição ou o impedimento de uma presidente para o levantamento de outro. Tu sabes, ó Pai, do momento delicado, difícil que vivemos nessa nação. Por causa da corrupção, por causa do mal que tem entrado no nosso governo. Mas nós clamamos misericórdia, Pai. Aquela bandeira do Brasil está colocada ali na cruz de Cristo. E nós confirmamos agora a nossa dedicação como brasileiros de orar pelo Brasil e de pedir ao Pai paz à nossa nação. Que o Senhor nos livre da guerra. Que o Senhor nos livre da maldição de irmãos matando irmãos. Que o Senhor nos livre, Pai. E que possamos continuar sendo uma nação pacífica, uma nação abençoada, uma nação trabalhadora, que consegue superar as suas dificuldades. Ajuda-nos, ó Pai. Toma os nossos governantes nas suas mãos. Toma, a Deus, aqueles que têm que tomar posições e decisões. Toma eles nas suas mãos. E que o Senhor lhes dê sabedoria e graça para cuidarem dessa nação. Nós colocamos a nossa necessidade na mão do Senhor. Precisamos de um governo abençoado, de um governo justo, de um governo honesto, correto, de um governo que cuide do seu povo. E nós clamamos ao Senhor, que o Senhor trabalhe, que o Senhor opere, que seja feita a vontade do Senhor, e não a vontade do homem. Que o Senhor interceda no meio desse processo que está acontecendo no Brasil nessa semana. Deus, agora, despede-nos nesta noite aqui, Senhor. Ah, Pai, ajuda-nos nessa semana. Ó Senhor, nas nossas viagens, naqueles que estão nas estradas, nós oramos agora, intercedendo pelos nossos irmãos caminhoneiros, nossos irmãos que estão viajando para visitar suas famílias. Ó Pai, cuida deles, ampara cada um, ó Pai. Nessa semana que nós estamos indo agora iniciar as atividades, os trabalhos, ó Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos, Senhor, mais entendimento a respeito da obra que está em nossas mãos para fazermos. Sabemos, ó Pai, que muitas vezes nós não temos saída, nós não temos resposta, nós não sabemos como resolver. Por isso nós pedimos que o Senhor tome em tuas mãos a nossa vida, nos dê graça, sabedoria, discernimento para resolvermos tudo que está nas nossas mãos, o nosso trabalho, aqueles que estão indo para as suas escolas, para as suas faculdades, que sejam abençoados pelo Senhor, que tenham vitória em tudo que estiver em suas mãos. Agora, Senhor, leva-nos em paz, leva-nos, Senhor, em segurança às nossas casas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem assentar-se.